Aproveitando, fazendo uma live para você que está em casa na quarentena, papai. Quarentena não é férias. As gravações aqui continuam e você aprende mais um pouquinho de direito constitucional. Vamos juntos, rodando esse negócio. E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seguinte, hoje, organização do Estado. Algumas questões sobre a organização do Estado pra gente aprender, pra gente gravar essa desgraça. E você vai perceber que a organização do Estado não é um tema difícil, não é um tema de outro mundo. Você vai perceber que a organização do Estado dá para acertar algumas questões sobre ela. Primeira questão, vamos embora. A organização do Estado caiu assim, ó. Sobre a organização político-administrativa prevista na Constituição Federal, assinar a alternativa correta. Aí ele botou assim, letra A, os Estados, em hipótese alguma, podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se. Eu já falo para você que está errado. Ele botou os Estados, em hipótese alguma, podem incorporar-se. Não, meu filho, os Estados podem incorporar-se sim entre si. Sergipe pode juntar com a Bahia, professor? Pode. Sergipe pode juntar com a Bahia. Isso pode. O que não pode acontecer, de jeito nenhum, é Sergipe querer separar do Brasil. É vedada a secessão. É vedada a separação. Não pode separar do Brasil. Separar do Brasil, não pode. Agora um Estado pode juntar com o outro? Pode. Quando vier na sua prova criação de Estados, você tem que lembrar que eu tenho que ter plebiscito. Plebiscito, com a população diretamente interessada. Quando vier na sua prova a criação de Estado, você vai lembrar que a lei que cria o novo Estado é uma lei complementar do Congresso Nacional. A lei que cria o novo Estado é uma lei complementar do Congresso Nacional. Então, meu povo, criação de Estados. Lembra assim, ó, criação de Estados, plebiscito e lei complementar do Congresso Nacional. Criando o novo Estado. Letra A está errada. Letra B, fala assim. Os territórios municipais integram a União. Eu já paro logo, eu já digo a você que está errado. Território municipal integra a União. Eu não tenho um território municipal. Território municipal não tem. Eu tenho territórios federais. Os territórios federais, esses sim, integram a União. Territórios federais pertencem à União. Territórios federais não são entes políticos, não são entes federativos. Territórios federais são autarquias pertencentes à União. É isso que eu quero que você grave. Belezinha, meu povo? Tudo certo? Vamos para a nossa letra C. A letra C fala assim, ó. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro de um período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Olha que questão bonita. Copiou, colou e botou. Eu quero lembrar a você, criação de municípios. Município, para ser criado, tem que ser dentro de um período determinado por lei complementar federal. Eu tenho que ter estudos de viabilidade municipal. Tem que ter? Tem. Estudo de viabilidade municipal, para verificar se é viável ou não a criação daquele novo município. Eu tive estudo de viabilidade municipal, preciso mais de quê, professor? Eu preciso do plebiscito. E a lei que cria o município, anota essa desgraça, a lei que cria o município é uma lei estadual. A lei que cria um novo Estado é uma lei complementar federal. A lei que cria um município é uma lei estadual. Primeira questão, aqui, correto. Primeira questão, correta. Letra C de casa. Belezinha, meu povo? Tudo certo? Letra C de casa, nossa primeira questão. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão fala bem assim. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta sobre o que significa dizer que o Brasil é uma república presidencialista. Ele quer saber o que significa dizer que o Brasil é uma república presidencialista. Só para lembrar, a nossa forma de Estado é a federação. A forma de governo é a república. O nosso sistema de governo é o presidencialista. E o nosso regime de governo é o democrático. Quando vem na questão falando que o Brasil é uma república presidencialista, está falando que a nossa forma de governo é república e o sistema de governo é presidencialista. A letra A fala assim, ó, tal afirmação corresponde respectivamente. Forma de Estado, república é forma de Estado? Não. República não é forma de Estado. Depois ele falou assim, sistema de governo presidencialista, aí tá aí tudo certo, mas república não é forma de Estado.
Letra B. Tal afirmação corresponde respectivamente à forma de governo. República é a forma de governo? É. E sistema de governo presidencialista, nosso sistema de governo? É também. Então, meu povo, letra B de bola. A nossa forma de Estado, federação, forma de governo, república, sistema de governo presidencialista e o nosso regime de governo democrático. Nossa segunda questão, letra B de bola. Terceira questão. Terceira questão fala bem assim. Os estados federados, o Distrito Federal e os municípios são todos dependentes e subordinados à União. Ó, vou repetir para você entender. Ele botou assim, os estados federados, o Distrito Federal e os municípios são todos dependentes e subordinados à União. Tia caralho, me ajude, me ajude. Estado, DF, município. Não. Eu lembro a você que os estados, DF, municípios são entes autônomos, entes federativos, entes autônomos. Eu lembro a você que a República Federativa do Brasil, ela possui soberania. E a União, os estados, o Distrito Federal e municípios, eles possuem autonomia. Ah, professor, quer dizer que o Estado não é subordinado à União? Não. O Estado não é subordinado à União. O município não é subordinado à União. Não, são entes autônomos. Então essa terceira questão, errada. Terceira questão, errada. Vamos para a nossa quarta questão. Quarta questão, ele falou assim, assinale a alternativa incorreta sobre a organização político-administrativa. Nesse ponto, eu falo para você assim, meu filho, cuidado. Porque às vezes você está empolgado fazendo uma prova de concurso público e quando você pega uma questão falando assim, eu quero a incorreta, você empaca. Você para e pensa, você aprendeu a saber da questão certa. Quando a questão pede a incorreta, você empacou. Eu quero falar para você que cuidado, lembre da questão correta, mas também tem que lembrar da pegadinha de prova. Quando a prova perguntar, ele quer a incorreta, então tem que ler item por item para saber a que está errada. Porque às vezes você não lê a questão e acaba empacando e acaba perdendo. Então não vai perder a questão por causa disso. Eu quero que você aprenda direito constitucional. Eu quero que você aprenda a acertar as questões de direito constitucional. É para isso que a gente tem nosso treino. Repetição até exaustão aumenta a perfeição. Repetição até exaustão aumenta a perfeição. Então, pelo amor de Deus, não erre as questões de direito constitucional. Por isso, faça muitas questões. O camarada que passa em concurso público, o camarada que tem estratégia, não é o mais inteligente. Então, faça muitas questões. Faça muitas questões. Essa nossa quarta questão aqui, ele quer a incorreta. Ele fala assim na letra A. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Tá certo. União, Estado, DF, municípios, todos autônomos. A letra B. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, sendo o Distrito Federal a capital federal. O Distrito Federal é a capital federal? Não, meu filho! Não! Essa nossa quarta questão está errada, a letra B. Não, já tenho a resposta. A letra B é a questão errada. O Distrito Federal não é a capital federal. A capital federal é Brasília. O Distrito Federal, ele não pode se dividir em municípios. O Distrito Federal, ele não pode se dividir em municípios. Então, pelo amor de Deus, não erre essa desgraça. Ah, professor, qual é a capital do Distrito Federal? Não tem. Não tem capital. Não tem capital por quê? Porque o Distrito Federal é um ente misto que possui características de Estado e de município. O Distrito Federal é um ente misto que possui características de Estado e de município. O Distrito Federal é um ente misto que possui características de Estado e do município. O Distrito Federal não pode se dividir em municípios. O Distrito Federal não é a capital federal. A capital federal é Brasília. Belezinha, meu povo? Massa. Nossa quarta questão, letra B de bola. Vamos para a nossa quinta questão. Quanto à organização do Estado, é correto afirmar. Letra A. Os territórios são descentralizações administrativas da União. Descentralizações administrativas da União. Dotados de autonomia política. Autonomia política não. Território tem autonomia política? Não. Eles são descentralizações administrativas da União? Sim. Agora, dotados de autonomia política? Não.
Letra B. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei municipal. A lei que cria o município é uma lei municipal? Não. A lei que cria o município, meu amigo, minha amiga, é uma lei estadual. A lei que cria o município é uma lei estadual. Letra C. Compete à União organizar e manter a Polícia Militar do Distrito Federal. Até tá tudo certo. Vou repetir. Compete à União organizar e manter a Polícia Militar do Distrito Federal. Tá certo. Ele colocou assim, revelando-se uma mitigação à autonomia do Distrito Federal. Meu povo, a autonomia do DF, ela é parcialmente tutelada pela União. A autonomia do Distrito Federal, ela é parcialmente tutelada pela União. A autonomia do Distrito Federal, ela é mitigada. Professor, meu povo. Lá no Distrito Federal, a PM, o bombeiro, a Polícia Civil, a Polícia Penal, o Poder Judiciário e o Ministério Público são organizados e mantidos pela União. O Distrito Federal é um ente autônomo, só que a autonomia do DF ela é mitigada. Então, a resposta da nossa questão, letra C de casa. Quinta questão, C de casa. Vamos para a sexta? Todo mundo bem? Tá tudo certo? Respire, que tá certo. Vamos gravar essa desgraça, meu povo. Vamos gravar essa desgraça. Vamos para a nossa sexta questão. A sexta questão falou assim. Determinada lei municipal estipulou a obrigatoriedade da iluminação interna de veículos automotores fechados no período das 18 às 6 horas. Uma lei municipal estipulou a obrigatoriedade da iluminação interna de veículos fechados ao se aproximar de uma blitz ou barreira policial. Ele botou assim, de acordo com a lei em referência, as penalidades previstas aos infratores são pecuniárias a serem definidas pelo Poder Executivo posteriormente. Analisando o caso hipotético e considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a lei em apreço é... O que ele está falando aqui? Ele falou que uma lei de um município determinou a obrigatoriedade de acender a luz interna do veículo quando se aproximar de uma blitz ou de uma barreira policial. Eu quero falar para você se o município ele pode legislar sobre trânsito. Essa lei municipal que está falando sobre trânsito, ela é constitucional ou inconstitucional? Uma lei municipal que fala sobre trânsito, ela é constitucional ou inconstitucional? Ela é inconstitucional. Sabe por quê? Porque a competência para legislar sobre trânsito e transporte, ela é privativa da União. A competência para legislar sobre trânsito e transporte, ela é privativa da União. Então a lei é inconstitucional. Aí ele coloca assim, ó. Letra A lei é constitucional? Não, ela é inconstitucional. Letra B, constitucional? Não. Letra C, inconstitucional. Vez que compete à União legislar privativamente sobre trânsito. Meu povo, quando vier na sua prova legislar sobre trânsito, transporte penal, processual, marítimo, civil, agrário, é competência privativa da União. Eu sei que competência é um tema que confunde. É por isso que temos questões. É por isso que temos questões. Então, resposta dessa sexta questão, letra C de casa. Vamos para a sétima. Respira e vai. Respira e vai. Vamos para a nossa sétima questão. Tem muita coisa boa ainda. Sétima questão. Falou assim, ó. Em relação à organização espacial do Estado brasileiro, é correto afirmar que o Brasil, ele botou assim, letra A, é um Estado unitário. Tchacará. O Brasil é um Estado unitário, é? Não, meu filho. A nossa forma de Estado é a federação. O Brasil é um Estado federado, onde os entes possuem autonomia. Lembre, os entes possuem autonomia. O Brasil é um Estado federado, não um Estado unitário. Letra B, o Brasil é uma confederação? Não. Letra C, o Brasil é um Estado federalista por segregação, uma vez que surgiu a partir de um Estado unitário que decidiu descentralizar-se. Realmente. O Brasil é um Estado federalista por segregação. O Brasil, antes, lá no Império, era um Estado unitário. No Império, era um Estado unitário. Que acabou descentralizando-se e segregando-se, e aí formou-se o Estado federal.
Resposta da questão é a letra C de casa. O Brasil é um estado federalista por segregação. Segregação. Uma vez que surgiu a partir do estado unitário, que decidiu descentralizar-se. Belezinha, meu povo? Tudo certo? Então, resposta da sétima, letra C de casa. Continuamos. Oitava questão. Os municípios que integram a República Federativa do Brasil regem-se por... Município, ele possui Constituição? Não. Município possui Constituição? Não. Ele possui lei orgânica. Os municípios, eles possuem lei orgânica. Eu quero lembrar a você que a lei orgânica do município ela é votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3. Olha a desgraça, olha a desgraça, vamos errar. Olha a coisa bonita. O município, ele não possui Constituição, ele possui lei orgânica. A lei orgânica municipal, ela é aprovada, ela é votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Belezinha, meu povo? Deu para entender? Então aqui, ó, os municípios que integram a República Federativa do Brasil regem-se por lei orgânica. A nossa sétima questão, letra E. Sétima não, oitava, letra E. Oitava, letra E. Nona questão. Fala assim, ó. Segundo a organização e estrutura do Estado brasileiro e os ditames preceituados na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar. Nono. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos soberanos, todos autônomos, pelo amor de Deus. União, Estado, DF, municípios, eles possuem autonomia. A República Federativa do Brasil, ela sim possui soberania. Belezinha, meu povo? Então, letra A da nona está errada. Letra B, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei federal, dentro de um período determinado por emenda constitucional. Meu povo, a lei que cria o município é uma lei estadual. É isso que eu quero que você entenda. Ó, vê na sua prova. Criação de município, você vai lembrar assim. A lei que cria um município é uma lei estadual, dentro de um período determinado por lei complementar federal. Eu tenho que ter estudos de viabilidade municipal, plebiscito, e a lei que vai criar o município é uma lei estadual. Belezinha, meu povo? Tudo certo? Tá bom. Tá bom. Então, letra B também está errada. Vamos para a nossa letra C. Nossa letra C fala assim, ó. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. É vedada à União, aos Estados, DF, municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas? Sim, é verdade. Por quê, professor? É vedado. O Estado, DF, município pode estabelecer culto religioso? Não é? Não. O Brasil, meu amigo, minha amiga, é um Estado laico. Não pode os estados, DF, município estabelecer cultos religiosos. Não pode. Não pode estado, DF, município recusar fé a documentos públicos. Não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Isso está lá no artigo 19 da Constituição Federal. E, pelo amor de Deus, não erre essa desgraça. Não erre essa desgraça. Então ele botou, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, supervisioná-las ou embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência. Tá certo. Botou ainda mais, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ele botou também que é vedado recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Realmente, copiou, colou o artigo 19 e colocou aqui na nossa letra C. Letra C, correto. Anota aí, papai, vá. Nona questão, resposta C de casa. Nona questão, resposta C de casa. Décima pergunta assim. Os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens de quem? A quem pertencem os terrenos de marinha? Isso é fácil. Terreno de marinha é dos estados, é do município, é da União. Terreno de marinha é da União. Terreno de marinha é da União. Anota aí. Letra A. Terreno de marinha da União. 11ª, fala assim, ó. Quando a Constituição Federal
trata de competência privativa dos entes federativos, permite que lei complementar autorize os estados a legislar sobre questões específicas. Marque a alternativa que apresenta uma hipótese de competência privativa da União. Caralho! Nessa daqui, na 11, ele quer saber qual é a competência privativa. E aí, meu amigo, minha amiga, é aquele momento que você fala assim, meu Deus, tô lascado. Me ajude, pelo amor de Deus, eu tenho que decorar essa desgraça. Quando vem na sua prova competência privativa, competência concorrente, é segurar na mão de Deus e falar assim, eu vou aprender. Dá certo. Tem que segurar na mão de Deus e falar assim, meu Deus, me ajuda. Porque eu tenho que decorar a competência privativa. Eu tenho que decorar a competência concorrente. Tem que decorar. São temas que você tem que saber. Agora, quando vier na sua prova competência privativa, competência concorrente, você vai lembrar de 2 memorex que te ajudam. Em competência privativa, você lembra do pacote de PMs. Em competência concorrente, você vai lembrar do Fora Temer. Pacote de PMs, professor? Ó, o P de penal, processual, o A de agrário, aeronáutico, pacote, o C de civil, comercial. Tem que lembrar. Lá em competência concorrente, você vai lembrar do Fora Temer, financeiro, orçamento, recursos naturais. Belezinha? Tem que decorar a Memorex. A Memorex tá bonitinho, tá no seu material Memorex. Pra você olhar o Memorex, ler, reler, pegar o Memorex e grudar na parede do seu quarto e todo dia olhar pro Memorex. Porque dá certo. E essa desgraça acaba. Vamos lá. Direito tributário. Direito tributário é competência concorrente, não privativa. Econômico, concorrente e não privativa. Letra C, direito urbanístico, concorrente e não privativa. Letra D, direito aeronáutico. Direito aeronáutico, competência privativa da União. Nossa 11ª questão, letra D de dado. 11ª questão, letra D de dado. 11. Quanto à sua formação constitucional, é correto afirmar. Nessa 11, ele quer saber qual é a nossa forma de Estado, nossa forma de governo, nosso sistema de governo, nosso regime de governo. A 11ª questão, aliás, 12ª questão, desculpe, ele quer saber a nossa forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Vamos lá para a nossa 12ª questão. Letra A fala assim, o Brasil tem como forma de Estado o presidencialismo. Não, né, meu filho? Me ajuda. Forma de Estado, presidencialismo. Não, nossa forma de Estado é a federação. Tchau, letra A. Não, essa. Letra B. Tem como forma de Estado a federação. Beleza. Como forma de governo a república. Beleza. E como sistema de governo presidencialista. Beleza. Resposta da questão, letra B de bola. 12. Letra B. Vamos para 13. A 13 fala bem assim, ó. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, subordinam-se a quem? Eita, meu Deus do céu. A quem a Polícia Civil é subordinada? Letra A. Somente ao governador do Distrito Federal e dos territórios. E aí? Somente ao governador do Distrito Federal e dos territórios? É? Letra B. Ao governador do Distrito Federal e aos governadores dos estados e dos territórios. É? Letra C. A União, Polícia Civil subordinada à União? Não. Letra D. Somente ao governador do estado? Não. Letra E. Aos governadores dos estados e à União? Não. Polícia Civil, ela é subordinada ao governador dos estados, ao governador do Distrito Federal e, se no Brasil tivesse territórios federais, a Polícia Civil seria subordinada ao governador do território federal. Agora, pelo amor de Deus, não confunda ser subordinada ao governador e organizar e manter. Lá no DF, a Polícia Civil é subordinada ao governador do DF e organizada e mantida pela União. Belezinha, meu povo? Resposta da nossa questão. Letra B. Polícia Civil é subordinada ao governador do Distrito Federal, ao governador dos estados e dos territórios. Belezinha, meu povo? Nossa 13ª questão. Letra B de bola. 13ª, letra B de bola. 14ª. Acerca da organização político-administrativa, julgue o item, às vezes tem que dar seguir. Aí ele bota assim, item 1. O desmembramento de um município será determinado por lei municipal. Não, né, meu filho? A lei que vai criar o novo município é uma lei estadual, não é uma lei municipal. A lei que cria um novo município é uma lei estadual. Então, tchau, item 1. Item 2. Os estados podem incorporar-se entre si. Pode um estado incorporar-se entre outro? Pode.
mediante a aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito. E do Congresso Nacional por lei complementar. Tá certo esse item 2. É assim que eu quero que você lembre. Vamos lembrar. Item 2. Criação de estados. Eu preciso de quê? Plebiscito. Plebiscito é uma consulta prévia à população diretamente interessada. E depois eu preciso de quê? Eu preciso de lei. Uma lei do Congresso Nacional. Uma lei complementar federal criando o novo estado. Uma lei complementar federal criando o novo estado. É isso que eu quero que você lembre. Belezinha, meu povo? Tudo certo? Item 2. Tá certo. Item 3. Falou assim, ó. É permitida somente à União a criação de distinções entre brasileiros. Não. É vedada à União, estados, DF, municípios, a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Está lá no artigo 19 da Constituição Federal. Não erra essa desgraça, pelo amor de Deus. Resposta disso aqui, apenas o 2 está correto. Letra B de bola. Apenas item 2 está correto. Letra B de bola. Então, 14, B de bola. Vamos para a nossa 15ª questão. Fala bem assim, ó. No que diz respeito à organização político-administrativa do Estado e os servidores públicos, julgue o item subsequente. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre direito penitenciário. Eu já paro logo a questão dessa. Meu filho, eu já paro logo. Eu já falo para você assim, ó, cuidado com legislar concorrentemente. Quando vier na sua prova legislar concorrentemente, é União, Estados e Distrito Federal. Município não possui expressamente nesse artigo da Constituição competência concorrente. Quando a Constituição Federal fala em legislar concorrentemente, ela fala União, Estados e Distrito Federal. Quando vier na sua prova competência concorrente, você vai lembrar assim, a União atrai normas gerais e os Estados e o Distrito Federal suplementam. Quando vier na sua prova competência concorrente, a União ela traz normas gerais e os Estados e o Distrito Federal suplementam. Tenha fé que dá certo. Eu sei que você para e pensa assim, pô, professor, a organização do Estado é um tema gigante. Você fala, esse negócio não acaba. Meu filho, é assim, tem que pagar o preço. Tem que falar ao seu vizinho, que fala para você que você não vai passar. Você tem que falar para ele que você vai passar. Você tem que mostrar para ele o resultado. As pessoas à sua volta que não acreditam no seu sonho só vão acreditar quando vê o resultado. As pessoas à sua volta que falam que você não vai passar, você tem que estudar por causa delas. Tem que estudar por você. Tem que mostrar para elas que você vai conseguir. Elas não acreditam no seu sonho hoje. Depois que você passar, elas vão dizer que sempre acreditaram no seu sonho. Só que aí é sua vez de olhar para ela e falar assim, pô, eu sei da minha competência. Eu sei que eu paguei o preço. Eu sei que eu renunciei. Então, continue pagando o preço. Algumas pessoas vão dizer que você não vai conseguir. Não ligue para elas. Continue estudando. Porque no final dá certo. Belezinha? Então, a nossa 15ª questão está errado. O município não possui competência concorrente. Está errado. 16ª. Em se tratando de matéria para a qual se preveja competência legislativa concorrente, a Constituição Federal autoriza os estados a exercerem competência legislativa plena para atenderem às suas peculiaridades, sem existir lei federal sobre normas gerais. 16ª está correta. Vou explicar já. Está correta. Ele fala assim, ó, em se tratando de matéria para a qual se preveja competência legislativa concorrente, a Constituição Federal autoriza os estados a exercerem competência plena. Como é que funciona em relação à competência concorrente? A União vem entrar em normas gerais e os estados e o Distrito Federal suplementam. Nossa, professor, mas se não tiver normas gerais, os estados e o Distrito Federal podem legislar livremente sobre aquela matéria. Se inexistir lei federal na competência concorrente, os estados e o DF podem legislar sobre aquela matéria. É isso que eu quero que você lembre, é isso que eu quero que você grave. Belezinha, meu povo? Tá. Então, aqui estaria correta a nossa 16ª questão. Vamos para a 17ª. A 17ª fala aí assim, ó, a Constituição Federal permite a fusão de municípios, desde que autorizada por lei estadual e precedida de consulta em plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação de estudo de viabilidade municipal. A Constituição Federal permite a fusão de municípios,
desde que autorizada por lei estadual e precedida por consulta em plebiscito das populações dos municípios envolvidos. Meu povo, essa questão foi uma questão do CESP que a banca deu como correta, mas choveu o recurso. E eu botei ela aqui de propósito só para comentar com você. O CESP falou bem assim: a Constituição Federal permite a fusão de municípios, desde que autorizada por lei estadual. Na verdade, a lei estadual ela cria um novo município, dentro de um período determinado por lei complementar federal. Ficou meio assim essa questão. Gabarito correto, mas choveu recurso nela. O que eu quero que você saiba? Eu quero que você lembre: criação de municípios dentro de um período determinado por lei complementar federal. Tenho que ter estudos de viabilidade municipal, plebiscito e lei estadual criando um novo município. Belezinha, meu povo? Tudo certo? Claro, às vezes o CESP ele dá uma escorregada aqui, uma escorregada ali, né? Ou cobra uma questão faltando um dado e você fica na dúvida. Ali é banca. Banca é a desgraça. Mas tenha fé, tenha calma. Repetição até a exaustão aumenta a perfeição. E você vai ver que o negócio não é tão difícil assim. Vamos para a nossa última questão. Então essa aqui está correta. A nossa 17, não é assim? Nossa 17 está correta. E vamos para 18. A 18 fala assim, ó: em casos excepcionais, é admitido o direito de secessão. Em casos excepcionais, é admitido o direito de secessão aos Estados da Federação. E agora? Em casos excepcionais, é admitido o direito de secessão? Não, meu filho. Não pode. Não pode separar nem em casos excepcionais. Não pode separar. É vedada a secessão. É vedada a separação. Em casos excepcionais, é admitida a secessão? Não. Não é admitida a secessão. É vedada a secessão. É vedada a separação. Tenha fé, tenha calma. Lembre que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, DF, municípios. Não pode separar. A Bahia pode juntar com Sergipe? Pode. Sergipe pode juntar com Alagoas? Pode. O que não pode é separar do Brasil. Belezinha, meu povo? Tenha fé, tenha calma. Continue acreditando no seu sonho. Tenho certeza que vai dar certo. Até a próxima. Meu povo do Instagram! Ah, viu? Gravou essa desgraça? Tô aqui no portal, papai. As gravações continuam. Tá saindo um curso de Direito Constitucional top pra você. Você que tem dificuldade com Direito Constitucional, tenha fé, tenha calma, que as coisas vão mudar. Belezinha, meu povo? Tem muita questão, muito conteúdo pra você. Vamos juntos gravar essa desgraça. Até a próxima.